Parece que a SBP não está atacando somente os insetos, não é mesmo, galera? Uou! Enfim. Oi, gente. Então, sei que vocês estão pensando, vocês estão pensando, saudades, regularidade, porque eu não postei vídeo semana passada, não sei o que, tá? Então, a questão é a seguinte, tá com dificuldades ainda de me organizar, né, muita coisa pra aprender, fazer, então eu tô postando quando eu bem entendo, entendeu? Já que, né, tem esse poder sobre o meu canal. Então não criem expectativas, entendeu? Porque vocês podem acabar frustrando sua expectativa. Postou um vídeo! Aí você vai lá ver, entendeu? Feliz, porque aí você não tá criando expectativa. Inclusive, falar nisso, já curte aí, se inscreve no canal e se não tiver o sininho ali marcado, marca o sininho pra você receber essas notificações que eu tô falando, que aparece pra você assim, tipo, postou um vídeo novo, vai lá ver, entendeu? Aí você não perde nada, né? Não perde essa carinha bonitinha aqui e tal. Vamos ao tema, né, Girina? SBP, sabe a SBP? Não aquela que mata os insetos, né? Mas a SBP, Sociedade Brasileira de Pediatras, ficou uma nota dizendo que ela repudiava, de certa forma, não usou essa palavra, mas enfim, atacando mesmo, falando que não era legal a Super Drags, que é aquela animação da Netflix, né? Que vai ser lançada ainda, lançou só um teaser, um trailer lá do que vai ser, que é uma animação da Netflix, que vão ter 3 super-heroínas drags, né? Que combatem o mal à noite, sei lá, combatem as desaplaudidas, tem umas coisas assim, né? Aliás, não é a primeira vez, né, que os pediatras dão algum posicionamento sobre alguma questão envolvendo o LGBT, né? Porque teve já essa questão, eu lembro, uns 2 anos atrás, um ano e meio, sei lá quanto tempo atrás, a Associação Americana de Pediatras já tinha feito repudiando um pouco a discussão de identidade de gênero, defendendo que não tem que fazer a transição, e enfim, várias coisas do tipo. Então teve toda essa polêmica um tempo atrás por causa dessa nota, e agora a nota da brasileira, né, de pediatras, falando sobre esse lançamento. Fui ver os argumentos e fui, né, para pensar, para ver o quanto aquilo fazia sentido ou não. Aí fui ver então, né, os argumentos e tal. E aí os argumentos estavam dizendo que é uma linguagem eminentemente infantil, certo? Para discussões, questões do mundo adulto, então que não era apropriado para as crianças. Aí fui ver o clipe para relembrar o que esse clipe, que é a única coisa que foi lançado até agora, trazia. E de fato o clipe traz, tipo, muito peito, muita bunda, né? Traz uma linguagem um pouco obscena em uma das coisas e tal. Mas assim, a resposta da Netflix foi, de fato, é uma animação direcionada para o público adulto, não estará disponível então na plataforma do Netflix Kids, e que os pais também poderiam selecionar se eles queriam que assistisse ou não queria que assistisse aquilo para os filhos e tal, como eles bem entendessem, assim como qualquer conteúdo da Netflix. Essa resposta da Netflix também dá a entender que eles não pretendem cancelar, como foi sugerido pela SBP, né? Mas aí, não é a primeira vez, não é o primeiro desenho que fala sobre esse tipo de coisa. Se você vê desenhos assim, como South Park e Rick e Morty, tem uma linguagem assim, pesadíssima, né? E também são direcionados para o público adulto e também são desenhos. O argumento seria que a linguagem eminentemente infantil não viria só de ser um desenho, mas de ser de super-herói, de ter essa identificação com o super-herói e tal. Que assim, mesmo que eu não concorde, ainda assim tem desenhos que têm linguagens e coisas voltadas muito para o público infantil. O próprio South Park são crianças, né? Então a identificação ali tá total. Tem trocentos desenhos desse tipo, né? O próprio Simpsons, que é bem popular, existe há anos, tem uma linguagem obscena e é um desenho, né? Não é tão pesado, eu acho, mas eu também não sei o quão pesada vai ser esse do Super Drags, né, que só saiu o trailer, mas tá sendo atacado já, imagina se for mais pesado, né? Eu lembrei do Big Mouth, uma outra animação que tem na Netflix, inclusive, que retrata um pouco da puberdade, né? E mostra essas questões de descoberta, de coisas, identidade sexual e masturbação, essas coisas todas da infância, mostra bastante retrato e tal. E até certo ponto até é saudável, né, que os adolescentes vejam, discutam esse tipo de coisa, porque vai acontecer, né, independente de qualquer coisa, vai acontecer, então que tem informação sobre isso, né, então de certa forma é bom que tenha alguma coisa, não completamente tipo acima de 18 anos, mas talvez, né, mas assim, essa é uma história muito polêmica, muito antiga, essa questão de você ter classificação indicativa, né, que na verdade às vezes é mera
como é que é o nome? Formalidade. Mera formalidade, muito boas palavras. Mas uma questão central, né? Então essas questões de já ter outro desenho do tipo, já ter outros desenhos voltados para o público adulto, que retrata coisas obscenas, que retrata esse tipo de coisa. Além do que, né, se você vê propaganda de cerveja às 2 da tarde, às vezes aparece muito mais coisa, entendeu? Muito mais obscena do que, né? Mas enfim, toda essa coisa, né, esses argumentos que parecem até à primeira vista que fazem sentido, mas se você olhar como está o público, essas coisas não são muito atacadas pela sociedade de pediatras, para mim parece que é simplesmente pelo fato de retratar uma linguagem do público LGBT, uma linguagem voltada para esse público, né? E como se não pudesse falar disso com as crianças. Por isso que me lembrou bastante essa discussão de identidade de gênero 2 anos atrás. Assim, vamos fazer um exercício aqui, meio Matrix, sabe? Vamos te entregar 2 pílulas. Aí numa pílula, vou falar assim, então essa pílula se você tomar, você não vai ter nenhum tipo de confronto com a sua sexualidade, a sociedade vai estar voltada para você, vai estar tudo lindo e maravilhoso, você não vai precisar passar por nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de questão, não vai questionar nada disso, vai fluir tudo naturalmente. Agora se você tomar essa outra pílula aqui, essa outra pílula, a sua sexualidade vai ser contrária à maioria, a sexualidade vai ser profundamente discutida, associada ao demônio, associada a várias questões ruins, você vai ter esse questionamento com a sua família, vai ter esse embate, vai ter esse preconceito, não só com a família, com você mesmo, muitas vezes. Tanto que às vezes é uma questão de não se aceitar, e armário, e essas coisas todas. Mas aí família, aí no trabalho, aí na faculdade, aí no âmbito do colégio, enfim. Milhões de questões relacionadas ao sofrimento dessa população. Ainda não vai nem poder falar isso abertamente muitas vezes, ou demonstrar isso muito abertamente na rua, porque corre o risco de ser assassinado, né? Porque o homicídio público LGBT é muito alto no Brasil, né? Um dos mais altos. Já falei sobre isso no meu outro vídeo, vai lá ver, né? Qual que é a taxa de homicídios de LGBT no Brasil, né? Que é mais de 1 por dia. Todas essas questões, entendeu? Nessa pílula aqui. E aí, entendeu? Qual que você prefere? Né? Qual pílula você quer, entendeu? E assim, ninguém em sua consciência, na sua infância ou quando descobre esse tipo de coisa, vai querer a pílula número 2. Todas vão querer a pílula número 1, porque quem quer escolher sofrimento quando criança, assim, entendeu? Não quer. Então ninguém vai escolher essa pílula aqui, a pílula número 2, ninguém vai escolher. Então assim, apesar de a gente viver numa sociedade em que essas pílulas são muito diferentes, numa sociedade em que é super difícil, numa sociedade em que toda e qualquer informação, agora até que menos, mas um pouquinho de tempo só atrás, toda e qualquer informação vinda de qualquer mídia, de qualquer lugar, sempre era voltada para o público hétero, nunca era voltada para o público LGBT. Isso vai para Pink Money que eu vou abordar daqui a pouco, mas calma aí, dá uma segurada. Segurou? Vou continuar. Assim, toda e qualquer coisa informativa era sempre o público hétero, e mesmo assim, mesmo com todo esse bombardeamento de informação só hétero, existem gays, então adivinhem. Você não quer escolher a pílula número 2, você é bombardeado de informações para te tornar 1, e ainda você acontece de ser 2. Então assim, não é uma coisa que está sobre escolha, não é uma questão que está sobre, sabe? Entendeu? Simplesmente está ali. E quanto antes a gente reconhecer que não existe esse negócio de escolha e que quanto mais a gente fizer essa questão, mais a gente vai fazer essas pessoas da pílula número 2 sofrer, entendeu? Antes a gente vai perceber que tipo, então tá bom, então não vamos fazer as diferenças, não vamos ficar mais julgando diferente, não vamos pegar um desenho que só porque ele é para LGBT e condenar, entendeu? Então já que a sociedade brasileira de pediatria está tão preocupada, entendeu? Em falar para as crianças não sofrerem, defender as crianças, em vez de fazer isso, que é uma coisa muito impositiva, que mostrar que tipo, existe, né? E que é bom que reconheça desde cedo também essa questão. Por que não ensina então que os homens podem chorar? Por que não ensina então que não precisa reprimir os sentimentos porque isso dá problema mais tarde? Por que não ensina então a respeitar a igualdade, a diversidade de todo mundo, já que desde criança isso é uma questão e aí passa por vários processos, e aí tem bullying, tem um monte de coisa voltada em relação a isso, e aí dá vários traumas mais tarde. Tem muito mais a ver com a saúde mental das crianças do que você coibir esse tipo de coisa, que nem pra criança é, sabe? Então, né, acho que é mais ou menos por aí, acho que podemos já ir para um segundo assunto aqui, já dei um spoilerzinho, né, que é a questão do Pink Money, né? Achou que eu não ia falar de Pink Money hoje, né? Então, vou falar assim. Demorei um pouquinho para entrar nessa polêmica, né? Mas falarei. Assim, inclusive eu acho que o próprio Netflix lançar Super Drags é uma questão Pink Money também, né? Quando você faz qualquer conteúdo
empresarial, você disponibiliza aquilo para um certo público, e convenhamos que quem vai assistir essencialmente é o público LGBT, assim como o RuPaul's Drag Race ou esse tipo de coisa. Então quem vai dar dinheiro, quem vai fazer aquele dinheiro voltado ao investimento que foi naquele negócio lá, naquele produto lá, vai ser vindo do público LGBT. Isso é um pink money, né? Isso que é o considerado pink money. Se bem que pink money pode ser para mulher também, né? Não sei, pink money, por exemplo, pelo menos no sentido pink money para os gays, não para as mulheres, é por aí, né, essa questão. Vamos mudar o nome para Rainbow Money. Vamos mudar o nome para Rainbow Money para não ter confusão do que é para as mulheres e do que é para o público LGBT, né? Então eu vou usar aqui o Rainbow Money, entendeu? Vou inovar aqui, Rainbow Money, entendeu? Então assim, essa questão de você ter uma empresa fazendo produtos para um público, para outro, para atender os homens, para atender as mulheres, para atender os LGBT, para atender os mais gordinhos, para atender os mais magrinhos, para atender... Isso sempre existiu, né? E sempre existiu, que bom, porque aí todo tipo de público consegue adquirir produtos, então você lançar produtos visando um tipo de público sempre existiu, sempre existirá, e que bom que cada vez mais se preocupa com o que o público LGBT quer assistir, quer ver e tal. Isso é ótimo, inclusive, nessa questão. Então, muito bom que existe o Rainbow Money, entendeu? Só que quando sai de empresas, e empresa você não consegue dizer, tipo, a empresa apoia a causa. Pelo menos é mais difícil, né, de você entender que você lançar produtos para a causa, você lançar produtos para o público LGBT não necessariamente significa que você apoia a causa ou não, simplesmente está vendendo aquilo ali. Mas quando começa a ir para o público, a ir mais para pessoas, tipo, quando o Nego do Borel lança algum clipe voltado para o público LGBT, acho que começa a misturar as coisas, né? Porque aí é a pessoa, você julga a pessoa. Só que vale lembrar que nem sempre o que as músicas retratam é a opinião do artista, né? Se você olhar vários cantores, você consegue em várias músicas ver pensamentos contraditórios, porque às vezes nem é o cantor que faz a letra, nem é o cantor que faz a coreografia, nem é o cantor que faz o clipe. Às vezes é, mas às vezes não é, entendeu? Então não significa necessariamente o que o cantor pensa, não reflete necessariamente o que o cantor é. Então essas coisas a gente só sabe se a gente conhecer, e a gente não conhece, né? Pessoalmente. Essa questão aí de você associar o que está dizendo aquela música, que eu vejo como um produto, e a mentalidade do cantor, eu acho que são coisas um pouquinho diferentes. Tô defendendo o Nego do Borel? Não tô defendendo o Nego do Borel, tá? Aliás, deixa eu explicar um pouco, porque tem gente que não sabe, né? O Nego do Borel lançou uma música, um clipe que retratou um pouco da temática LGBT, só que ele retratou tudo errado, entendeu? E aí ele foi super atacado de todos os lados, tanto por público LGBT quanto pro público que não gosta dos LGBT. Não é que eu tô defendendo, eu também não gostei de tudo isso que ele fez, não gostei do clipe, não gostei de nada, mas assim, eu acho que não tem que misturar muito, tipo, condenar a pessoa. Eu acho que assim, foi uma tentativa de uma música voltada para esse público, não deu certo, flopou completamente, então pronto, eu não vou consumir e acabou. Acho que não tem que ficar condenando a pessoa, sabe? Talvez um pouco porque ele foi inexperiente total, né? Mas enfim. Por exemplo, teve a polêmica com a JoJo também, que lançou uma música. Só que foi super bem feito, eu achei. Eu achei que ela, inclusive, apareceu pouco e deu protagonismo para as pessoas LGBT no geral, né? Então, eu acho que foi super bem feito. Eu acho que foi super legal, eu super gostei. Então, consumo e acabou, entendeu? Agora, se ficar discutindo se ela apoia, se não apoia, se ela dá causa, se não dá causa, eu acho que não tem como a gente saber. A gente só vê notícias e presume coisas, entendeu? Então acho que é isso aí, fica a reflexão sobre Pink Money também. Pink não! Fica a reflexão aí sobre Rainbow Money, entendeu? E se você não gostou do conteúdo feito para nós, então você simplesmente repudia aquilo e pronto, sabe? E se você não gostar da pessoa, pode não gostar da pessoa, mas não necessariamente uma coisa falar da outra, né? Então é isso aí, espero que tenha sido muito proveitoso, toda essa reflexão, espero que tenha sido ótimo. Então se você gostou, se você quer compartilhar com seus amigos para que eles também reflitam, para que eles também pensem, para tudo isso daí, então compartilha mesmo, compartilha muito, compartilha no Facebook, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram, compartilha no Orkut, sei lá, compartilha com todo mundo, compartilha com todo mundo. E é isso aí. Tchau. Então, mas no caso da JoJo Todinho, eu acho que... Não é mais Todinho. É só JoJo. É JoJo alguma coisa, mas não é mais Todinho. Tá, JoJo. Porque eu acho que ela fazia propaganda indireta do Todinho, entendeu? Parou. Então, inclusive, acho que até o Nescau podia falar, né? Fazer uma... JoJo Nescau. JoJo, muda o sonho pra Nescau, pra você mostrar que o Nescau é melhor. JoJo Maltini. Nossa, ia ser o máximo, né? Tipo, JoJo Nescau agora.
É que nem o negócio que eu falei da Sete Belo. Podiam contratar o Cristiano Ronaldo porque ele é camisa 7 e ele é belo. Isso é muito eu não bom. acho ele belo. Ah, mas né, isso é mundialmente conhecido que ele é o belo jogador, o muso do futebol. Mas babei um monte. O muso do futebol e várias coisas. Então é tipo 7 belo. Ia ser o máximo. Não, tá. Enfim, Continua. da Jojo Todinho, o ex-Todinho. Ficou tipo, deu essa comoção toda porque como ficou muito evidente que ela deu espaço público LGBT, ficou meio forçado, justo por ela não aparecer muito. Então aí o pessoal Mas fica eu achei meio... legal isso. Não, sim, mas não ficou muito forçado, isso dá a entender que ela só quer usar o público pra ganhar dinheiro. Mas eu acho que é exatamente essa questão, tipo, as pessoas fazem produtos pra ganhar dinheiro em cima. Isso é bom. Sim. Eu não entendo que as pessoas, tipo, não, porque tá se aproveitando do público. Tá fazendo produto para as pessoas consumirem. Não, eu acho que Entendeu? no sentido, não é nem essa, tipo, de fazer produtos para as pessoas consumirem, mas sim de fazer produtos pra, tipo, pra esse público consumir, pra ela conseguir ganhar fama, porque se ela não conseguir atingir esse público, ela não ganha fama. E qual que é a diferença? De, tipo, você lançar um produto para que as pessoas comprem e você fique rico em cima das pessoas. É a mesma coisa? Ai, não sei. Pra mim é a mesma coisa. Pode, assim, se você discorda, se tem argumentos contrários, inclusive coloca aqui embaixo, entendeu? Vamos discutir. Mas pra mim, não faz sentido. Pra mim é tipo, produto. Tô disponibilizando um produto aqui. Se você gostar, consuma. Se não gostar, não consuma. Não é?